Estamos de volta com o programa Educação em Movimento. Hoje nós discutimos a Base Nacional Comum Curricular e estamos no estúdio com a professora Tatiana e com o professor Eduardo Mortimer. Professora Tatiana, né, o professor Eduardo, no bloco anterior, né, comentava sobre a base nas ciências, né, no ensino das ciências, e de que é possível que ocorra uma espécie de retrocesso, não é? E na história, como é que fica, não é? Agora com a base nacional? Comparando a terceira versão com as versões anteriores, a história ela ficou mais objetiva, ficou mais concisa, porque realmente não dá para você estipular tantas habilidades para uma parte que vai ser comum, senão acaba não tendo espaço para você complementar, né, com o específico. Agora, o que a gente notou é que muitas das questões que a gente consideraria aí como inovadoras da história, ela acabou se perdendo. Nós também temos, assim como na ciência, a organização em unidades temáticas, e o próprio nome das unidades temáticas já são muito próximas assim, do que traz o livro didático. Então, a história ela está muito mais próxima do que os livros já trazem mesmo. Olha só, professora, na história nós já temos, ou tínhamos, né, nos governos anteriores, uma grande conquista, que foi a lei que obriga, não é, o ensino da cultura afro-brasileira. Eu acho que podemos aqui dizer que, de fato, né, é um conteúdo importantíssimo para um país como o nosso. E agora, como fica este conteúdo na base nacional da história? Ele continua sendo contemplado, então nós temos aí tanto a história, né, dos povos afro-brasileiros, temos a cultura, né, negra, africana e também a indígena, né, que também é uma legislação específica, história indígena. Isso, e que é também anterior, né, a este governo. Então, continua contemplando, não fica fora, mas não tanto quanto nas antes. Versões anteriores. A que se deve, professor Eduardo, essas mudanças de versão para versão? Não é? Porque me parece que o documento, ele circula, né? E a cada vez que ele circula, ele sofre alterações. Não, mas eu acho Como chegar a um documento definitivo? Não, eu acho que essas mudanças se devem principalmente à mudança de governo. Nós tivemos uma mudança de governo, nós tivemos, de certa forma, eu interpreto isso como um golpe que houve, né, contra a ordem instituída, e esse novo governo, ele mudou completamente a filosofia dele. Então, ele vai tentar fazer com que a base tenha elementos mais conservadores, mesmo que ele é um governo mais conservador. Mais conservador. Então, eu acho que isso é, de certa forma, natural. Mas, de certa forma, o que a sociedade tem que colocar, a sociedade tem que forçar um pouco essas questões, porque o avanço na educação, ele é muito custoso, né? Por quê? Porque a educação, de certa forma, é uma coisa conservadora. Você tem... os professores estão adaptados a fazer um determinado tipo de ensino. Se você puser mudanças, eles vão, de certa forma, estranhar, não é? Então, eu acho que toda mudança, uma mudança desse porte, quer dizer, fazer uma base nacional, ela deveria apontar para algumas mudanças. Então, por exemplo, na ciência, a gente apontava para o ensino, para a investigação, que é uma coisa muito fundamental, porque além de você aprender a ciência, tem que aprender sobre a ciência. O que é construir o conhecimento como científico. É que se chega, né, a um determinado conhecimento. Isso, aí, quer dizer, isso aí é de suma importância. O aluno não pode simplesmente... Hoje, no Brasil, você tem um currículo de ciência que é muito... esse currículo que está... que está espalhado, né? Sim. Porque não existe um currículo oficial, mas existe um currículo, né, que é dado um pouco pelos testes, né? Então, os testes determinam um certo currículo. Eu acho que uma expectativa é que a base mude isso, quer dizer, a base vai mudar isso. A base muda isso, professora Tatiana, tendo, né, no horizonte aí as avaliações nacionais e internacionais, quer dizer, tem aí algo que articula, não é, essa base agora e o que vai ser feito depois, não é? Com as avaliações de resultados, desempenho. A definição, né, do que traz a base vai realmente
estar em consonância com o que as avaliações, né, determinam e pedem. E isso vai acabar demandando uma mudança em vários setores. Então, nós vamos ter aí alterações que, né, vai ser realmente inevitável na formação inicial dos professores, na formação continuada, porque aí as secretarias terão também que se adaptar para oferecer para o professor essa formação em consonância com o que diz a base. Os próprios materiais didáticos também vão sofrer modificações e, consequentemente, o professor também vai, né, ter que trabalhar dessa forma diferenciada. Então, acho que é um ciclo que acaba influenciando em tudo, né? Pois é, será que nós teremos ou veremos este ciclo, né, se completar? Eu fico pensando isso, né, na situação atual. Tem uma questão que é decisiva para mim, que é a questão dos exames. Quer dizer, os exames nacionais de avaliação, nacional de ensino médio, por exemplo. O Enem, ele hoje em dia, ele dita o currículo. O currículo do ensino médio é o currículo do Enem. Aquilo que o Enem diz, olha, aqui foi bem, aqui não foi bem, precisa aprofundar. Eu acho que a filosofia da base seria inverter isso. Quer dizer, você tem um currículo e você tem essa base comum, e essa base comum é o que vai ser avaliada pelo Enem. Então, não mais o Enem vai ditar o que tem que ser avaliado, mas, de certa forma, o currículo que vai ditar o que o Enem tem que avaliar. Isso é importante. E é um ponto positivo, não é? É muito positivo, eu acho, sem dúvida, porque isso tudo é uma mudança, porque no Brasil o currículo, ele nunca... você tem um movimento antigo, quer dizer, de mudanças curriculares, mas essas mudanças curriculares, pelo menos de 1990 para cá, elas não aconteceram com profundidade. Por quê? Porque, de certa forma, os currículos foram muito abertos e deixaram as coisas muito soltas, vamos dizer assim. Então, agora que você tem uma base que define alguma coisa, esse currículo vai, pelo menos teoricamente, vai se tornar mais fixo, né? Mais homogêneo, vamos dizer assim. E essa homogeneidade é que vai levar o Enem para essa direção. Então, quer dizer, essa base nacional, ela pode, sendo implementada, não é? Ela pode alterar, de fato, os resultados, né, da nossa educação, dos nossos alunos, dos nossos professores nesses exames? Eu acredito que influencie sim, a partir do momento que tem essa homogeneidade e que todos os currículos terão que se adaptar a essa questão. Então, é uma forma, sim, de você conseguir, né, ter essa homogeneidade nacional. Porque, além de ditar, né, a questão dos exames, nós temos os próprios livros didáticos. Que serão os mesmos, né? E que terão que sofrer essa adaptação. Porque, até então, como a gente não tem uma referência única, nós temos livros didáticos variados. Para o mesmo ano de escolaridade, você tem livros que trazem conteúdos diferentes. E a gente sabe que realmente muitas vezes o professor ele acaba se mirando no livro didático, né? Então, quando não é pela avaliação, ele acaba indo pelo livro. Então, se você tem uma base única, a tendência é que os livros didáticos também sejam mais iguais, né? Mas olha só, eu gostaria de colocar uma questão que para mim, que me parece muito importante, não é? Sobretudo quando se fala aí, não é, de um currículo mais homogêneo, e que vai ter como, eu diria, né, como instrumento de sua realização, um livro didático que também será mais homogêneo. Mas em tempos de tecnologias digitais, nós temos inúmeras pesquisas que mostram como que o livro didático, ele está deixando de ser a fonte principal de consulta, não é? Dos alunos, mesmo dos professores, não é? Para as dinâmicas lá da sala de aula. E insiste-se neste livro didático, mas não se pensou, por exemplo, nas tecnologias? Eu posso tentar responder? Porque eu sou autor de livro didático de Química, né? Mas eu considero que o livro didático já está enterrado, quer dizer, do ponto de vista
da perspectiva, a perspectiva é você usar essas tecnologias digitais, usar tablet e tal, para você integrar um conteúdo que seria disponível nessas plataformas à internet, à rede, porque a informação, hoje em dia, mudou muito essa questão da escola ser uma única fonte de informação. Exatamente. Né? Hoje, o que acontece? O professor, às vezes, vai para a sala abordar um conteúdo, um aluno levanta a mão e fala coisas que ele não sabe. Quer dizer, então, isso é uma realidade. Eu acho que o professor não consegue dominar mais um conteúdo porque você tem um mundo de conteúdo disponíveis na internet. Que estão aí, não é? Estão aí para todas as pessoas. Minuto a minuto. Professora Agora ainda Tatiana. É um pouquinho uma realidade distante da rede pública. Né, que a gente já tem os laboratórios de informática. Pois é, eu gostaria... Mas a questão da internet ainda é muito escassa. Ah, tá. Entendo. Pelas limitações, não é? Do próprio acesso. Quando você proíbe a questão do celular na escola, então muitas vezes o meio que aquele estudante tem de utilizar as redes, né, a tecnologia, muitas vezes é pelo próprio dispositivo. E aí na escola... É proibido, um desafio. No caso da Secretaria, né, de Estado da Educação, que cuida aí do ensino médio, não é? A Secretaria tem uma plataforma ou vai disponibilizar uma plataforma, não é, frente aí a essa base nacional comum curricular, né? Mas podemos falar disso no próximo bloco, professora. E quero também, não é, que a gente aborde a questão da educação infantil, ok? Nós vamos então para mais um intervalo, não saia daí, espere, voltamos já.